Preparado para mais um assunto, mais uma conversa? Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para ver. Tá vendo aqui, ó? Esse é o valor que eu já fiz aqui dentro da internet. Se não parecer, eu vou pôr o print para vocês. Agora eu falo. A mentalidade. Eu vejo muitas pessoas que sofrem por não tomar a decisão certa. Qual que é a decisão que você precisa tomar? Agir. Por que que a mentalidade, a nossa mente, ela trava diante das dificuldades, diante do novo? Em 2022, eu passei por um processo de restauração mental, o que eu digo para você, restauração mental. Quando eu descobri que eu não tinha planos, Qual que é o plano que a gente precisa para crescer mentalmente? É o plano de você sair da inércia. Tudo está em movimento. O Sol, o espaço, o planeta. E por que nós, que somos a imagem e semelhança do Criador, por que você está parado? Por que você não acredita em você? Você sabe por que você não consegue agir? Porque o medo te paralisa. Porque o pensamento e a opinião dos outros te paralisa. Esse valor que eu fiz foi estudando. Eu tinha um medo da minha reputação. Eu tinha um medo que as pessoas iam falar. E quando eu me vi paralisado, que eu não tinha para onde ir, precisou acontecer algo na minha vida para eu ficar 3 meses parado após um acidente, onde eu comecei a estudar e pesquisar. Esse valor que eu ganho hoje aqui dentro da internet, canal do YouTube monetizado, Facebook monetizado agora, foi tudo fazendo. Então o que eu falo para você? Homem, mulher, você que talvez está em casa, você não vê saída, você tem que agir. O digital está aí para nos ajudar. Enquanto você perde tempo rolando feed, olhando bobeira, essas pessoas que fazem bobeira estão prosperando. E você, às vezes, com conhecimento, às vezes você tem tudo para crescer, mas você não sabe como fazer. Você não sabe como colocar em prática. E às vezes você fica pensando, se alguém ver você fazendo isso, vão taxar eu como? Vou virar piada na sua vida. Saiba de uma coisa, você tem 2 chances. Ou você se move e prospera, ou você fica na rodinha e fica aí o resto da sua vida. Essa semana eu perdi um irmão meu, nosso irmão mais velho. E ele era pastor, pregava a palavra, era um homem usado por Deus. Mas eu vi uma situação ali. Porque quando nós, filhos mais pequenos, quando eles saíram de casa, nós éramos muito pequenos. Nós tivemos uma vivência junto. Porque a diferença de idade é muito grande. 30 anos, 40 anos de diferença. E quando eu recebi a notícia do falecimento dele essa semana, nós tínhamos um grupo dentro do WhatsApp ali de família, dos filhos, né, da mãe, e era dos irmãos que eu menos conversava. Ele passou por ficar, não fomos visitar, mas tipo assim, não mandava mensagem, não era como que eu sou apegado aos meus outros irmãos, e eu senti uma leve culpa de nunca ter conversado, mandado mensagem, querido, se aproximar. E ele também não era muito de conversa. Você sabe que a situação dessas pessoas mais antigas, eles são mais reservados. E eu entendi uma coisa, nós temos que mover, nós temos que tomar a iniciativa. Tipo, ele partiu dessa vida, foi a vontade de Deus, ele partiu dormindo. Mas por que eu tô colocando essa aqui nessa situação, nesse assunto, para vocês entenderem? Nós temos que agir. Nós não podemos esperar o momento certo, porque o momento certo pode não chegar. Entenda que a sua vida, entenda que o seu destino está nas suas mãos. Pare de ficar paralisado, triste, pensando no que você vai fazer, pensando como agir. Eu estou falando para você. Não ligue para a opinião dos outros. A sua mentalidade tem que mudar. Porque quando eu parti disso, para isso que eu mostrei para vocês agora, esse valor, eu tive que mudar a minha mentalidade.
eu tive que confiar em mim, eu tive que estudar, buscar conhecimento, mas nesse tempo de processo eu era um cara inconstante, porque esse valor já era para ter ganhado, já está ganhando há uns 3 a 2 anos atrás. Por que eu não consegui chegar nessa situação que hoje eu estou vivendo? Porque eu era inconstante. Eu fazia, parava, fazia, me distraía. Porque muitas informações, muitas ideias, faz você não fazer nenhuma. Porque você tem muitos caminhos. Quando eu decidi ir para o YouTube, criar conteúdo, falar de algo, eu foquei somente nele. E em 6 meses eu consegui o resultado. Eu passei 1 ano e meio de barco em barco. Eu saía de uma rede social para outra. Eu vi um vídeo que em tal lugar estava mais fácil, eu ficava pulando. Não faça isso. Talvez você não conseguiu nada porque você é assim. Talvez você já tentou. Vou falar do processo que talvez você já fez, mas por quê? Porque você ficou pulando de galho em galho. Não. Foque no que você quer fazer. Coloque a sua visão naquele lugar. Não quer dizer que você vai fazer apenas uma coisa, mas foque para você conseguir um primeiro. Você conseguiu, você chegou onde você queria, mantenha e vá para outro lugar. Vá para outra rede social, vá abrir outro empreendimento, mas primeiro foque em algo. Eu tenho um colega que ele já fez de tudo. Hoje ele trabalha no ramo de alimento. E um dia eu conversando com ele, nós conversamos sobre o assunto de um outro colega que trabalhava na mesma área dele de pintura, e ele falou para mim, assim, ele se deu bem. Aí eu falei para ele assim, você sabe por que você às vezes não firmou? Porque você tentava isso, tentava aquilo, tentava outra coisa. Você não firmava. Porque quando você começa algo, há um processo. Tem dias ruins, tem dias bons, mas há um processo de crescimento. Talvez nesse momento você pense, eu não sou bom em algo. Não, e você que vai começar, você não vai ser bom mesmo. Você não vai conseguir mesmo, você não é profissional. Você vai aprendendo. Você acha que eu estou aqui conversando com você, você acha que eu sou bom nisso? Eu era bom nisso? Hoje eu tenho desenvoltura para falar. Hoje eu tenho desenvoltura de pensamento rápido, raciocínio rápido. Mas nos primeiros vídeos que eu gravava não era assim. Como que você ganha experiência? Fazendo. Eu sempre falo, se você trabalha em algo, vai entrar em algo, você está aprendendo a profissão, no começo você vai aprender com seus erros. Você pode aprender na teoria, mas na prática que faz você se tornar profissional. É a prática que se torna você um cara relevante. É a prática, é os seus erros, é aquelas dificuldades que você tem que resolver que vai tornar você uma pessoa relevante. Então, mude a sua mentalidade. A internet está aí. Se você tem algo físico, vá para a internet também. Aprenda a criar conteúdo. Mas eu não sei, mas você não sabe mesmo. Você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento. A única coisa que você não pode fazer é viver na inércia. Por que a inércia vai atrapalhar você crescer? Talvez você era para ter evoluído 2 anos na frente. Era para você estar bem evoluído. Mas por quê? Talvez você é um cara que inconstante, que faz, não, faça até dar o resultado. O exemplo que eu dou para vocês são as pessoas no começo do ano. Esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou cuidar da minha saúde. Nós já estamos no meio do ano e eu garanto para você que 90% das pessoas que fizeram essa promessa no começo do ano não saíram do lugar. Ficou apenas na palavra. Faça acontecer. Mude a sua mentalidade. Você pode mudar a sua história na era digital. Talvez o que você carrega vai ser muito importante para muitas pessoas e você acha que é insignificante. Eu estava vendo um vídeo das imbecilidades que muitas pessoas fazem e ganham dinheiro. Eu vi um vídeo de uma mulher que passou fezes na cara e ganhou milhares de visualizações. E muitas pessoas que trabalham na área da pele não têm tantos seguidores e muitas visualizações. Não estou dizendo que você vai fazer algo imbecil. Estou falando de você ir para a rede social. Estou falando de você fazer algo. Mostrar o que você sabe. Por que você não mostra o que você sabe? Aí você fala para mim, Marcelo, eu não sei nada. Você sabe. Você tem conhecimento de algo. Esse problema que você venceu na sua vida, essa dificuldade, abra a câmera do celular, conte a sua história, ajude alguém.
Talvez alguém nesse momento está passando por isso que você está passando. E talvez isso que você já venceu. Mostre como você consegue fazer isso. Se você sabe fazer algo, fale daquilo. Mas eu não tenho desenvoltura na cama, então comece a treinar. Sente, grave, veja seu vídeo, vai pegando experiência, vai produzindo conteúdo até você chegar no patamar de crescimento para mudar a sua história. 2026 está no meio do ano. E as promessas que você fez de ter renda, de se tornar melhor, de mudar o corpo, de ter mais dinheiro. Você estudou finanças? Não. Quer mudar o corpo? Está na academia? Mudou sua alimentação? Não. Então há um processo. Promessas você vai ter todo começo do ano, todo ano. Mas e fazer? E fazer acontecer? Para você chegar nos campeões, naquelas pessoas medalhistas, olhe a trajetória deles. Olhe como eles treinavam, o tempo que ele perdia, a época do treino, a época ninguém vê, ou vão ver ele lá com a medalha no peito. Por quê? Porque ele passou tempo treinando. Eles treinam 4 anos para chegar nas Olimpíadas e ganhar uma medalha e ser reconhecido por aquele tempo de treinamento que eles passaram. Então eu te digo, está na hora de você mudar a sua mentalidade? Mude a sua mente, estude, vá para a internet, crie conteúdo, comece a gerar algo para alguém e para você mesmo. Essa é uma dica que eu dou no dia de hoje. Então foque aonde você quer chegar. Não deixe pessoas falar para você o que você deve fazer. Faça com sabedoria. Afaste de pessoas que atrasam o seu progresso. Porque tem pessoas que vão atrasar seu progresso. Tem pessoas que não vão ficar do seu lado quando vê você crescer. Tem pessoas que vão falar algo para você desistir. Sabe por quê? Porque elas não fazem. Não dê ouvido. Faça e siga em frente. Comece. Não deixe o tempo passar. Porque amanhã nós não sabemos. Vivemos o hoje. O ontem foi passado. Ou você começa agora, ou você vai ficar mais quantos anos pensando como agir. Coloque sua sabedoria, coloque isso para fora. Perca o medo, perca a vergonha. Comece fazendo aquilo que está no seu coração. Você sabe. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, deixe seu comentário e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.